Só um minutinho, Gani, desculpa te interromper, temos o presidente da República falando neste momento ao vivo, vamos acompanhar. Pode ser erro do prefeito na elaboração do projeto, muitas vezes pode ser erro do governador, mas muitas vezes pode ser erro da burocracia como um todo. E a nossa preocupação é evitar que a burocracia trate esse problema do Rio Grande do Sul como se nós estivéssemos vivendo um período de normalidade. Tem um problema de dinheiro no Rio Grande do Sul, vamos tratar quando puder, a Caixa vai liberar quando puder, o Banco do Brasil vai liberar quando puder, o ministro da Fazenda vai fazer quando puder, o Lula vai anunciar quando puder, e assim por diante. Só que o resultado grave do que aconteceu aqui começa a aparecer agora. Eu conto sempre a história que quando morre alguém na família da gente, a gente sofre muito no dia da morte, sofre muito no dia do velório, sofre muito um determinado tempo, depois esquece. A gente esquece e a vida segue. É bom que seja assim. Mas nesse caso, uma pessoa pode esquecer, mas o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul e as prefeituras não podem esquecer o que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul em 2024 e 2023. E não é uma coisa espontânea ou ocasional. Aqui nós tivemos em fevereiro seca. A gente estava habituado a falar de seca no Nordeste. A gente teve seca grave aqui. E o governo federal não faltou um minuto aqui em tentar ajudar os companheiros. Quando foi em setembro, nós tivemos o Vale do Taquari, a maior enchente que já tinha dado, sabe, que destruiu um monte de coisa. Nós viemos aqui prontamente, porque vocês têm a felicidade de ter o Pimenta no meu pé 24 horas por dia, sabe, querendo vir aqui no Rio Grande do Sul para ajudar a resolver o problema. E o Pimenta veio aqui várias vezes, conversou com muitos prefeitos, discutiu. Quando a gente estava acertando, vem uma outra chuva que dá uma enchente 4,5 metros maior do que a outra enchente. Eu fico pensando, prefeito, a gente não pode dizer isso, mas se a gente já tivesse feito as casas rápido, a enchente tinha levado outra vez. Então, qual é a lição que a gente tira disso? A lição que a gente tira disso é que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer as casas das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno, vamos fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Para que a gente tenha certeza que pode ter um outro problema climático de cair a lua em cima de nós, mas que a gente não vai ser mais vítima das enchentes do Rio Taquari. Que a gente não vai ser mais vítima, sabe, do não funcionamento das bombas dos diques de Porto Alegre. Nós temos que ter clareza disso. E é por isso que nós estamos discutindo, companheiros, as soluções imediatas e rápidas, mas nós estamos pensando que vamos discutir um projeto aqui no Rio Grande do Sul para que a gente leve a água do excesso dos rios diretamente para o mar sem encher nenhuma cidade aqui em Porto Alegre. Vão me dizer, custa caro. Vão me dizer, os ambientalistas vão ser contra. Mas também, desde 1846, Dom Pedro II queria construir a transposição do São Francisco. Desde 1846. E nunca deixaram ele construir. Eu fui construir quase 150 anos depois. Agora as pessoas falam, custa muito. A minha pergunta é a seguinte, quanto custou não construir no tempo que ele queria construir? Quantas mortes ele teria evitado por conta da seca?
quantos prejuízos de pequeno produtor, sabe, de pequeno criador, que viram o seu rebanho morrer de fome por falta d'água, e a gente não fez o canal. Pois agora está feito o canal. 640 quilômetros de canal para levar água para 12 milhões de brasileiros que moram no semiárido. E aqui, quando veio a enchente, bom, está resolvido o problema. Não está. Veio outro problema. O que eu disse a primeira vez? O governo federal não faltará ao povo do Rio Grande do Sul. Aliás, eu disse isso 4 vezes já. E vou dizer pela 5ª vez. Nós não vamos faltar, prefeitos e companheiros, ao povo do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer, dentro das limitações do governo federal, aquilo que tiver no nosso alcance, aquilo que a lei permitir, aquilo que a gente conseguir fazer a Câmara e o Senado aprovar, aquilo que não haja nenhuma implicação judicial, a gente vai fazer tudo que for necessário fazer para que a gente possa dar de volta a dignidade e o orgulho do povo gaúcho. Vocês estejam certos disso. E por isso, eu tenho um companheiro como o Rui Costa na Casa Civil, que todo santo dia tem uma reunião para discutir o Rio Grande do Sul. Por isso eu criei um Ministério Especial de Reconstrução do Rio Grande do Sul e coloquei o companheiro Paulo Pimenta, que é gaúcho, que é de Santa Maria, e que ele tem que estar aqui 24 horas por dia, ajudando a fazer as coisas acontecer, ligando para o governo, dizendo qual é o problema que está acontecendo, o que está dificultando, porque senão a gente cai no esquecimento. Eu vou reiterar, nós não vamos deixar o que aconteceu nesse estado cair no esquecimento. Nós vamos ajudar as pessoas da cidade, as pessoas do campo, aqueles trabalhadores, os empresários a recuperarem a sua capacidade de investimento, de recuperação das suas empresas. E nós vamos fazendo tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com aquilo que é permitido pela Constituição. Agora, qual é a inquietação que nós temos? A inquietação que nós temos é que você passa um século para construir um castelo. Numa tempestade de um dia ou num furacão, aquele castelo vai embora. Nós temos gente nessa região do Rio Grande do Sul que construiu sua casinha há 50 ou 60 anos atrás. Nós temos gente que viu seus filhos nascerem, seus netos nascerem, e essa gente, de uma hora para outra, perdeu a sua casa. Ele nem acreditava. Tem uma história do seu Orlando, na cidade que nós fomos a outra, Cruzeiro do Sul. O seu Orlando era um companheiro histórico da cidade. Ele estava na casa dele. O pessoal vizinho foi saindo de casa e foi convidar ele para sair. Ele tinha feito uma casa bonita, uma casa de 2 pisos. E ele falou, eu não vou sair porque a minha casa vai aguentar a chuva e eu vou ficar na minha casa. Ele ficou com a família dentro da casa. Ele era um homem de 70 e poucos anos de idade. Ele ficou dentro da casa com a família dele porque ele acreditava que a casa que ele fez, com o sacrifício da vida dele, jamais ia cair. Pois o pessoal que saiu, quando virou as costas, começou a ver pelo celular que a casa do seu Orlando estava ruindo e foi levada pela enchente, e seu Orlando e a sua família morreram em fração de segundos. Então, se a gente não tiver sensibilidade por isso, se a gente não entender que é possível a gente reconstruir, e reconstruir demora mais do que destruir, reconstruir e construir demora muito mais do que destruir. Destruir, sabe, você vê um prédio ser implodido em 5 segundos, mas para construir levou muito tempo. Então, meus companheiros prefeitos, deputados, jornalistas, nós queremos ter alguns compromissos aqui. Isso eu já disse na primeira vez. O governo federal vai cuidar de recuperar todas as áreas da saúde que teve problema.
O governo federal vai ter responsabilidade de cuidar de todo o problema das escolas que teve problema. O governo federal vai cuidar de fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham a sua casinha de volta para poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul. Isso é compromisso público assumido, que o ministro da cidade sabe que ele tem que fazer. Porque senão as coisas não acontecem. Possivelmente muita gente me olha e fala, pô, mas o Lula, o cara nem diploma universitário tem, está com o dedo estourado aí, vem falar essas coisas. Eu queria dizer para você o seguinte, só tem 3 pessoas que têm mais experiência do que eu nesse país. 3 pessoas. Dom Pedro, que governou durante quase 70 anos, até a proclamação da República, que ficou quase 70 anos no poder. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 45, depois foi eleito em 54. Depois dos dois, sou eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho de viver problema nesse país. E, portanto, da mesma forma que nós já passamos para a história como o governo que acabou com a fome, da mesma forma que nós passamos para a história como o governo que mais fez escolas técnicas, da mesma forma que nós passamos para a história como o governo que mais fez universidade, o governo que mais gerou emprego, nós vamos passar, porque o que nós estamos fazendo aqui não tem experiência neste país, em qualquer momento histórico, da precisão do governo federal de dizer, nós vamos cuidar do Rio Grande do Sul com o carinho que o Rio Grande do Sul merece. E tem uma coisa, companheiro, que vocês compreendem, que vocês são prefeitos. Nem tudo aquilo que você decide acontece na hora que você decidiu. Às vezes, quando o seu papel sai da sua mesa e desce para a mesa do seu chefe de gabinete, ele já percebe que tem uma vírgula a mais ali que tem que tirar. Aí o chefe de gabinete passa para o advogado, ele percebe que tem mais 2 vírgulas para tirar. Aí o advogado passa para o contador, ele acha que tem mais 3 vírgulas para tirar. Quando chega no fim do dia, a sua intenção está destruída. E precisa começar tudo outra vez. Eu tenho tido uma preocupação. Essa semana eu fiz uma reunião com o Pimenta, eu lá de Brasília, ele daqui, com o ministro da Fazenda interino, que era o Dario, porque o Haddad foi para Roma discutir um assunto de cobrança de impostos dos ricos com o Papa, e com a Miriam Belchior da Casa Civil. E com o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, e também estava presente os gerentes regionais, superintendente da Caixa em todo o Rio Grande do Sul e do Banco do Brasil. E qual era a minha preocupação? Era tentar convencer esses companheiros de que ninguém pode analisar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul como se fosse um problema normal. Olha, aconteceu, nós vamos cuidar, não importa o tempo. Não! É preciso que a gente faça com que os manuais que forem elaborados para tratar de problemas em tempo normal seja mudado para a gente tratar de coisas em tempo de anormalidade. É isso que nós temos que compreender. A gente não quer infringir nenhuma lei, a gente não quer infringir nenhuma regulamentação, a gente não quer desrespeitar a Câmara, a gente não quer desrespeitar o Senado, a gente não quer desrespeitar ninguém. Mas o que nós queremos respeitar é a necessidade de cuidar desse povo que sofreu o que jamais imaginou que ia sofrer. E isso vai levar um tempo. Vai levar um tempo, a gente vai ter que escolher melhor lugar para casa, melhor lugar para a escola, melhor lugar para o hospital. A gente vai ter que transformar esse lugar que encheu d'água em bosque, em praça, para que as pessoas possam correr, andar de bicicleta, que as pessoas possam fazer Cooper, que as pessoas possam levar a sua família de final de semana, mas nunca mais a gente vai colocar essas pessoas para morar num lugar em que ele vai correr risco de vida. Esse é o nosso compromisso. E é por isso, prefeito, que eu quero dizer para vocês, não acreditem em nada que vocês percebem que seja normal. Porque nós temos no Brasil hoje a indústria da mentira, a indústria da maldade, a indústria
indústria do fake news, que não tem nenhuma preocupação com o sofrimento dos outros. É apenas o objetivo de destruição, de negar, de destruir. E vocês têm que saber o seguinte: vocês estão tendo a minha palavra, vocês tiveram a palavra dos meus ministros, e vocês têm o Pimenta aqui, que vai ficar aqui até a gente resolver o problema. Quando tiver mais problema, eu levo o Pimenta embora para Brasília, para ele cuidar da vida dele e me ajudar na comunicação. Mas enquanto não resolver, ele estará aqui. Estará aqui. Ele tem que levantar todo dia cedo, ele tem que andar em todas as cidades, ele tem que conversar com todos os prefeitos, e não permitam que as eleições deste ano atrapalhem o compromisso de vocês com esse povo. Não permitam que seja utilizado, sabe, com objetivos eleitorais, essa desgraça que aconteceu. Vamos dar uma chance a esse país. Vamos dar uma chance. Uma vez na vida, a gente vai tratar com seriedade aquilo que merece ser tratado com seriedade. A gente vai respeitar quem merece ser respeitado. E a gente vai devolver ao povo gaúcho o direito de acreditar de que tem gente interessada em cuidar do pai, da mãe e da sua família. É isso o primeiro dos compromissos que eu queria assumir com vocês. Tenho certeza. Eu tenho 2 anos e 6 meses de mandato até dia 31 de dezembro de 2026. E cada dia nesse meu mandato, vocês podem ficar certos que o Rio Grande do Sul estará na minha cabeça, porque essa coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul não é normal. Não é normal. Uma parte tem muito a ver com a questão do clima e uma parte tem a ver muitas vezes com o descaso da manutenção das coisas que era preciso ter sido cuidada com o tempo. Agora, a gente não quer procurar culpado. A gente não quer procurar culpado. A gente quer procurar solução para diminuir o sofrimento das pessoas. Obrigado, parabéns aos ministros pelo trabalho feito, e vamos continuar cuidando do Rio Grande do Sul. Um abraço, gente.